Marcelo Barbosa tem 37 anos, é pedagogo, jornalista e estudante de psicanálise. Morou em Mogi das Cruzes e reside em Ferraz de Vasconcelos há 4 anos. No livro, narra e interpreta a própria história de vida para o terapeuta, que é ele mesmo. Em uma autoanálise, ele apresenta registros e desabafos daquilo que procurou a descobrir, sua ligação com a favela e seu desejo de sair dela. Obrigada, Marcelo, pela oportunidade de entrevistarmos. Oi, Larissa, Lucas, eu que agradeço a oportunidade da gente se reencontrar, né? Tive a grande honra de ter vocês dois no lançamento do meu livro, dois jovens, e hoje me sinto honrado novamente em participar, agora de forma mais específica, aqui no Clube do Livro, da qual vocês fazem parte. Eu que agradeço. Marcelo, você foi morador da favela de Heliópolis, que fica na zona sul de São Paulo. O que te inspirou a escrever Favela no Divã? Eu morei em Heliópolis, né, 28 anos, tive várias experiências no local, no ambiente, né, várias experiências culturais, né, porque quem mora em favela sabe o quanto ela é um local, é um ambiente totalmente diferente de outros, né? Ela é muito interessante, né? A favela, a comunidade é um local específico, é um local bem direcionado àqueles que moram. E eu morei, então, 28 anos em Heliópolis e tive várias experiências no sentido de experiências quando na infância eu via assassinato, via morte, eu morava no local, numa casa que era do lado do esgoto, eu morei em barraco, e conforme eu fui crescendo e tendo acesso a outros mundos, né, outros ambientes, hoje, adulto, eu descobri que eu tinha vários traumas, né, referente a esse período do qual eu morei em Heliópolis. Então, saber relembrar, né, na memória aquelas visões, as visualizações que eu tive, aquelas experiências. Eu nunca imaginei que isso ficaria gravado na minha memória, pudesse moldar meu comportamento, me condicionar em algumas áreas. E foi isso que em geral, fortaleceu aí minha participação, minha ideia de escrever o livro. O que realmente me inspirou, porque o livro ele já estava escrito, eu tinha um projeto na gaveta, né? Mas o que me fez fazer ele sair da gaveta foi a pandemia, né? No início da pandemia, eu estava perdendo vários amigos, né? Eu perdi vários colegas para a Covid. E eram pessoas que estavam totalmente ligadas ao meu desenvolvimento de estudo, eram pessoas que me incentivavam a ler, foram pessoas que me incentivavam a escrever. E aí, assim, eu fiquei meio paranoico por ver essas pessoas do bem, pessoas novas, né, pessoas que tinham tudo para fazer diferença no seu ambiente, morrer, né, por causa da Covid. E aí foi quando eu falei, eu preciso então pegar meu livro e deixar minha marca, né, minha marca para minha família, para os meus parentes, para a sociedade. Eu preciso mostrar, já que nossa vida é passageira, né, inevitável, a gente está aqui, depois não está. Eu falei, então, se eu for mais uma vítima do Covid, se eu for uma vítima do Covid, então eu quero deixar minha marca. Aí foi quando eu me inspirei em escrever o livro e em refazer toda a obra, porque até então, na pandemia, eu descobri que eu tive ansiedade, né, e depressão, e foi quando eu comecei a fazer terapia. E nesse período eu conheci a psicanálise. E aí comecei a estudar, me interessei, me formo agora no fim do ano, e foi isso que me inspirou a escrever o livro. Então, usar as experiências que eu tive da favela, com as experiências que eu aprendi, né,
com as técnicas da psicanálise e mostrar um trabalho múltiplo, né? Uma reflexão de alguém que morou na favela, ao mesmo tempo mostrando, como vocês mesmos apresentaram, né, na abertura, uma autoanálise, onde eu mesmo sou o terapeuta. Foi bem interessante, uma experiência muito boa. O livro, graças a Deus, está vendendo bem, as pessoas estão acessando, compreendendo, elogiando, dando feedbacks, né? Também criticando. Então, uma experiência muito boa. E isso que me inspirou. Depois de escrever o livro e se autoanalisar, o que você conseguiu perceber? Que mesmo depois de sair da periferia, ainda faz parte de você, devido às experiências vividas na época. Ótima pergunta, Larissa. Então, assim, quando eu fiz esse processo de análise, né, quando eu comecei a ter essa ideia de autoconhecimento, eu consegui perceber assim, então eu consegui entender alguns traumas que eu vivi por conta do ambiente, pela estrutura urbana, pela falta de políticas públicas que toda favela tem. Então eu comecei a entender a história da favela, né? Então eu tive uma experiência que até então eu nunca tive curiosidade, né? Então tentar entender esse ambiente, né? Tentar assimilar o que uma depressão tinha a ver com esse cenário do qual eu passei. Então, essa autoanálise, né, que fez parte na psicanálise, a gente tem lá um tripé, né, que para o estudante, que é a teoria, a análise, né, então eu faço terapia com psicanalista atualmente, e o estágio supervisionado, que é o que eu vou entrar agora nesse mês, né, eu vou atender uma pessoa, eu tenho um especialista, um profissional que me acompanha. Então, nesse tópico 2 de análise, foi onde eu consegui, então, fazer a autoanálise. E o que eu percebi? O que eu posso considerar aí que, mesmo depois de sair da periferia, o que existe em mim de lá, né, dessas experiências da qual eu vivi? Tem muita coisa boa, muita coisa positiva. Entre elas, perceber quanto esse povo é guerreiro, como é um grupo de pessoas que conseguem se adaptar, que conseguem lutar, que conseguem se fortalecer, né? Ao mesmo tempo, poderia dizer assim que algo que eu também percebi, senti que eu tenho, né, que eu carreguei, que eu trouxe dessa experiência, seria mais ou menos entender que as pessoas, essas mesmas pessoas que têm esse padrão, esse comportamento, né, de resiliência, são, infelizmente, as mesmas pessoas que não têm incentivo, que não têm apoio, que não têm coragem, né, que não conseguem visualizar outras oportunidades. Então, às vezes, pela própria falta de apoio, né, ou pela própria influência. Então, uma coisa que, em geral, também que eu posso considerar, é que dessas experiências que eu passei, eu aprendi a sair da caixa, né, como falam atualmente, sair da zona de conforto. Então, todas essas experiências me fizeram ter um olhar diferenciado, né, visualizar algumas outras situações que me ajudaram muito, né, a fortalecer o meu desenvolvimento. Eu, até nessa pergunta que você fez, se vocês me permitem aqui rapidinho, na minha página, nas páginas do livro, foi até interessante que, com a minha assessoria lá, a gente postou uma frase muito interessante que tem a ver com o que nós estamos falando. Ele fala o seguinte, ó, eu estou separando aqui. Não abriu aqui meu arquivo. Bem, qualquer coisa na próxima pergunta eu tento passar.
mas é uma frase de Sócrates que ele fala o seguinte: conheça-te a si mesmo, conheça a sua ignorância e modifique o seu comportamento. Em geral, um conceito mais ou menos assim. Então, foi algo que eu fiz. Foi algo que me incomodou, foi algo que me apertou, foi algo que me fez olhar para outros universos e trazer, né, com o meu livro, essa temática, esse debate, esse diálogo, né, sobre outras possibilidades. Boa, Marcelo. Bom, como sabe, hoje, graças a um projeto social, temos acesso a muitas oportunidades. Estar aqui é uma delas. Na sua opinião, além dos projetos sociais, o que mais falta nas periferias? A pergunta é ótima, viu, Lucas? É exatamente aí. A gente observa que os projetos sociais eles suprem o que o próprio Estado não comporta muitas vezes, né? Então, são projetos que fortalecem a atuação da cidadania e por aí vai. Eu fico muito, como eu já disse, eu fico muito honrado em participar aqui com vocês desse projeto específico do Clube do Livro, né? Porque é um projeto que realmente vai dar esse acesso aos jovens à leitura, né? Que é uma coisa rara, né? E não é uma leitura qualquer, uma leitura acompanhada. Você tem um profissional que acompanha, que incentiva, que compara, faz roda de conversa. É espetacular. Então, a gente sabe que vários projetos sociais, entre eles a qual vocês fazem parte também, são projetos que modificam, né, que fortalecem, que enriquecem aí o talento e o dom principalmente de pessoas que moram em favela e na periferia. O que eu acho assim, além desse projeto, o que falta nas periferias, até no meu livro, talvez, não nesse primeiro fique muito evidente, mas no volume 2, mas principalmente no 3, que será lançado no próximo ano, às vezes eu sinto falta de projetos que além de mostrar essa realidade, ela apresente um direcionamento fora do ambiente, né? Então, vou exemplificar aqui. Então, uma coisa é você mostrar, fazer um projeto de música clássica, como tem vários aí em comunidades. E outra, como também em alguns tem, é você pegar essa galera e levar lá na Sala São Paulo, pegar essa galera e levar fora do país. Isso são coisas que eu sinto falta, né? Desse investimento, sabe? Igual, vocês estão eu imagino que vocês estejam numa perspectiva muito interessante, porque a leitura, o livro, ele leva a gente para outros universos, né? E outros ambientes. A leitura, ela é incrível. E é uma ferramenta muito importante que já fortalece. Mas, em geral, o que eu sinto que falta em projetos sociais da periferia é principalmente esse investimento, né, público ou até privado de ações na periferia, de projetos, seja ele qual for, mas que faça o cara sair do ambiente. Você vai levar esporte para a favela? Parabéns, legal. Mas aproveita, leva ele para outros ambientes, né? Leva ele, sim, se já tem um acesso ali à várzea, leva no campeonato profissional, leva em outros. Eu acho que é isso, sabe? E é curioso, Larissa e Lucas, que eu não estou falando aqui de falta de patriotismo, né? Não estou querendo dizer que a gente precisa sair do nosso país. Eu estou querendo dizer assim, que o nosso país a gente já conhece. A gente pode fortalecer muita coisa em relação ao nosso país. Mas é muito interessante quando nós, a galera que morou na favela, que mora, tem a oportunidade de comparar, de ter um filtro, de ter uma forma de base. Então, assim, eu sei essa realidade. Quais outras tem mais? Então, é isso que eu acho que é legal, é isso que é bacana.
Então, quando a gente dá uma ideia de conhecer outros ambientes, outras ideias, é fenomenal. Eu acho que esse é um sonho meu, ver esses projetos assim, onde você leva o cara para outros ambientes, para outras culturas, e aí é legal, porque aí ele consegue, até porque nós todos sabemos, até na pergunta anterior, nessa questão de experiência, que nós estamos em uma sociedade, que nós estamos em uma cultura na qual nós somos condicionados pela nossa cultura, pela finanças, pela política. O nosso comportamento é moldado, né? Então, eu creio que a gente tem o direito de conhecer outras formas. E aí, tenho certeza que quando a gente tem projetos específicos nesse sentido, essa ampliação ela acontece. Marcelo, eu reparei sobre a pergunta que eu fiz, que você falou sobre o autoconhecimento, sobre como você citou isso, né? E como a gente aqui insiste em falar nesses assuntos aqui no nosso perfil. E aí, só para falar para o pessoal, fica a dica aí, viu? Marcelo, escritor, também passou por isso, super normal, e a gente super indica que vocês se autoconheçam, que é muito importante para todos nós. E, infelizmente, o encerramento da nossa entrevista. Marcelo, queremos mais uma vez agradecer a você pela oportunidade de estar te entrevistando. E a gente queria saber se você quer deixar alguma coisa para quem está assistindo a gente. Fica à vontade. Larissa, Lucas, né, a educadora Gisele, todos os envolvidos do projeto. Eu que agradeço mais uma vez a lembrança e o convite aqui em participar. Peço desculpa pela minha voz. Essa semana eu estava dando aula de manhã e tarde e sempre quando é à noite eu perco um pouco essa tonalidade. Desculpa essa voz de pato. Mas eu quero sim, né, reforçar, né? Esse aqui é o meu livro, Favela no Divã, né? Tá aí nas principais livrarias online, né? Quem tiver oportunidade, conheça a obra. E mais do que isso, eu quero só fazer um último comparativo rápido. Então, esse é o meu livro. É interessante, né? Porque quando eu falo meu livro, parece que é algo que não é verdadeiro, porque o livro é uma soma de tudo que eu sou, uma soma de tudo que eu tive acesso. Né? A Larissa comentou, né, essa questão do autoconhecimento. Entendendo isso, né, essa questão de o que é a nossa cultura, o que é a nossa família, né, o que é a sociedade, e quando a gente olha para questões da favela, da periferia, a gente vê um acesso negado, né, um acesso com mais dificuldade, um conhecimento escondido. E, gente, conhecimento é poder. Se você pega um químico aí que sabe juntar dois fiozinhos, ele faz uma bomba. É mais ou menos isso. Então, conhecimento é poder. Quando eu conheço meus direitos, os meus deveres, quando eu me conheço, eu sei qual é a minha personalidade, eu sei qual que são os meus sentimentos, né? Então, quando eu consigo ter poderia dizer, uma autoanálise, quando eu paro para me entender, para entender o outro, a gente está falando de um tipo de comportamento que não existe de forma prática, né? Então, o meu livro ele é uma somatória de todos os acessos que eu tive aos estudos, projetos igual a esses, né? De pessoas que sabem da importância, né, do estudo. Para vocês terem uma ideia, eu compartilhei, né, no lançamento do meu livro, eu repeti 2 vezes a 8ª série. Tem uma música do Racionais MCs, o Mano Brown fala que a rua me atraía mais do que a escola. Com 17 eu tinha que sobreviver. Agora agora eu sou um homem, tenho que correr. No mundão você não vale o que tem, eu não podia contar com ninguém. Quer dizer, ele faz
é uma música que tem uma outra perspectiva, mas essa frase específica, ela era a minha realidade, então não me fazia sentido o que era a escola, né? Eu não entendia o que era a escola. Então, às vezes existe tudo isso, né? Todo esse contexto de adaptação, da pessoa entender o que é aquele espaço. Então, o meu livro é a soma de todos os professores que eu tive, dos meus pais, da minha cultura, enfim, de tudo. Para vocês terem uma ideia, o que me fez ler um livro, o primeiro livro que eu li foi esse aqui, ó. Não sei se dá para ver direitinho aí na tela, mas é o Rubem Alves, o poeta, o guerreiro e o profeta. Uma vez eu estava em um hospital, na época não tinha muitos, não sou tão velho, tá, gente? Mas o celular não existia, a rede social como tem hoje. Aí não tinha muito o que fazer, vi esse livro lá, existia uma questão lá, um espaço para livros, e aí eu peguei e vi esse livro aqui. Aí, comecei a folhear tudo, e aí você pega aqui o primeiro capítulo, aí ele fala que ele estava no escritório dele, estava trabalhando, e de repente ele olha uma aranha, e aí ele começa a observar como que a aranha montava a sua teia de forma objetiva. E aí eu comecei a ler isso, falei, nossa, que cara louco. Mas aí ele começou a detalhar tanto, né? Ele falou, nossa, comecei a pensar como que a aranha, ela constrói a sua teia, por que ela está aqui no meu escritório, ela não... E aí ele começou a fazer umas ideias que me chamou a atenção, que me pescou. Essa leitura aqui me pescou. E aí foi onde eu comecei a amar a leitura, né? Então, que é até um pouco das estratégias que eu uso do meu livro. Então, usar metáforas, né? Usar comparativos, né? Então, foi onde eu me apaixonei pela leitura e por isso que é o que eu indico, que eu reforço. Parabenizo vocês pelo Clube da Leitura. Me sinto muito honrado em minha obra fazer parte do livro, espero que possa fortalecer aí as rodas de conversa, os debates, as discussões. Estou aqui sempre disponível e agradeço mais uma vez.